Olá, crianças e familiares, espero que vocês estejam bem. Vamos pegar o caderno de atividades de junho para nós finalizarmos a apostila, desse mês, nas páginas 15 e 16. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 29 de junho de 2021. Variantes linguísticas é um dos temas de hoje, E aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no vídeo a seguir. Por quê? Porque tem atividade sobre o vídeo que vocês vão assistir agora, tá bom? Então vamos lá? Bom dia, você é a Jéssica? Sim, e você? Eu sou o Gabriel. Muito prazer. A moça da recepção me falou que você chegaria hoje. Você tá fazendo mochilão pelo litoral, né? Pois é, adoro conhecer cada canto do Brasil e faço esses roteiros. São tantas paisagens bonitas, festividades locais únicas. E os sotaques, acho todos tão lindos. É verdade. Além dos sotaques, cada lugar tem nomes diferentes para as coisas. Por exemplo, em São Paulo, esse tipo de pão é chamado de pão francês. E em Santa Catarina é cacetinho. E a macaxeira? Em alguns lugares é aipim e em outros é mandioca. Mas não pode confundir com a mandioquinha, que é outro vegetal totalmente diferente. Isso! Em alguns lugares ela se chama batata baroa ou batata salsa. Você sabia que em São Paulo só o biscoito de polvilho é chamado de biscoito? O resto é tudo bolacha. Eu sei, apesar de toda a embalagem dizer que o nome é biscoito, né? E aí eu tava pensando em pegar o pôr do sol lá na prainha. Que ótimo! Agora que você já tomou seu café, aceitaria um desafio no Pebolim? Pebolim? Você quis dizer Fla-Flu. Isso mesmo, mas aqui eles chamam de totó. Ok, mas quem perder paga o sacolé para o ganhador, combinado? Sacolé é o mesmo que gelinho, laranjinha, geladinho, certo? Isso. Topa ou vai ficar enrolando? Topo. Atividade a partir do vídeo. Então, o que vocês vão fazer? Em seu caderno, escreva um pequeno texto sobre as variações linguísticas. Tá? Então, vocês vão lembrar que um texto, ele precisa de parágrafo, letra maiúscula, vírgula, ponto final, tem que ter coerência. E aí, vai ser bem fácil de fazer depois que vocês assistiram o vídeo, tá bom? A gente tem que praticar a escrita de textos e vocês vão fazer a partir desse primeiro vídeo, tá bom? Caprichem. Aí, nós temos aí, a apostila vocês vão pegar, preencher o cabeçalho como de costume e tá aí o nosso tema, variantes linguísticas. A atividade número 1 pede para ler o mapa, leia o mapa mental abaixo. O mapa mental é aquele que vai ganhando sequência em forma, aqui está mais ou menos em forma de uma roda, com os assuntos que tratam de variações linguísticas. E a gente pode fazer de várias formas um mapa mental. Vocês já até aprenderam com a Provânia isso, nos Saberes em Casa, Então, nós temos aí primeiro o que é. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Então, a gente já viu isso também em atividades dos Saberes em Casa, que a gente viu que no sul, menino é chamado de piá, e aí a gente foi vendo que num lugar eles chamam a mandioca de macaxeira, em outra região, e aí a gente vai aprendendo o que é variação linguística, Geográfica, está relacionada com o local em que é desenvolvida, o que a gente acabou de falar, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Situacional, olha só, essa daqui.
ocorre de acordo com um contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, se você está no meio dos amigos, você pode falar uma gíria, mas se você estiver numa reunião, na escola, numa apresentação, você vai falar de uma outra forma, tá bom? Social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidas, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. O que é socioletos, Provânia? Varia de acordo com a idade que as pessoas estão conversando, o sexo, varia muito a conversa só por conta dessas pessoas estarem conversando. Um juiz, um árbitro de futebol conversando com uma pessoa que está pedindo moeda no farol. As conversas são diferentes, porque cada um tem uma vida social diferente e os contatos com essa linguagem são diferentes. Histórica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual, que vão mudando, né? Atividade número 2. Pesquise como as pessoas da sua região falam as palavras. Olha só, nós temos aqui, esse desenho aqui foi um dos bichinhos das Olimpíadas, se eu não me engano, né? E aí aqui um tá falando oxente, o outro bah, o outro vixe e o outro tchê, porque, né, cada lugar fala de um jeitinho. E aí nós temos aqui a atividade, jeito de escrever, mato, moleque, pouco, peixe, estar. Mas eu tô pedindo para vocês verem como na região de vocês, como as pessoas falam. É mato mesmo ou é matu? Pode escrever do jeitinho que a gente fala, não é? Ai, mãe, eu não vou escrever porque não é com o mato. Mas a gente está falando aqui na atividade do jeito de falar desse lado. Então, a gente não vai corrigir ortografia, tá bom? Se é com essa letra ou com a outra. A gente quer ver o som. Igual quando, dependendo do lugar, não se fala nem moleque, né? Fala garoto ou menino. E na hora de escrever também, moleque, a gente não... Na hora de falar, quer dizer, a gente não fala moleque. A gente fala rápido e sai moleque, não é verdade? Moleque ainda acaba com i, né? Então, vocês vão escrevendo aqui até acabar, pesquisando aí na região de vocês como essas palavras saem da boca das pessoas e escreve aqui para mim, tá bom? Agora o outro tema é preconceito linguístico, que envolve essas variações linguísticas, né? E aí tem mais um videozinho. E você vai prestar atenção de novo, vocês vão prestar atenção por conta da atividade que vem depois, tá bom? Então, vamos lá? Influência, tendência, vivência, desses destinos. Assume seu clandestino, se negam não nordestinos. Vergonha do que são, produção sem expressão própria. Se afaste da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista. Só freestyleiro e nordeste, não querem ser repentistas. Rejeitam estilogravura, cordel que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Existe um tipo de preconceito muito comum entre nós e que pouca gente sabe que é preconceito. O chamado preconceito linguístico. O modo como a gente fala carrega vários indícios sobre quem somos, podendo definir de onde viemos, qual o nosso gênero, a nossa faixa etária e até mesmo a nossa classe social. Por isso, criticar o jeito como alguém se expressa pode parecer só uma questão linguística, mas no fundo é uma discriminação social. Os autores são bem claros quando eles dizem: cuidado, você pode falar assim, mas em determinadas circunstâncias você pode sofrer preconceito linguístico. Então,
mostram que existe sim um problema social no uso da variedade não padrão em determinados contextos. Mito número 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, ou seja, que só há um jeito certo de se falar. Mas aí eu te pergunto, só existe um modo certo de se falar? Não, não existe só um jeito certo de se falar. O português, gramaticalmente, é o mesmo, porém o jeito que se fala muda de acordo com a região. Mito número 2. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Isso é um absurdo. O Brasil é independente há 192 anos. Mudou sua cultura e história. E ele não depende de nenhum outro país, sem querer ofender os outros países. Mas é que a verdade é que os brasileiros falam bem o português, mas o português brasileiro e não de Portugal. Mito número 3. Português é muito difícil. Nós achamos difícil o português pelas várias regras gramaticais. É justificável esse pensamento. Antes mesmo de ler o livro, eu achava o português muito difícil, mas parando para pensar, o português que nós aprendemos nas escolas é muito pesado e ultrapassado. A nossa realidade falada foi a única coisa que evoluiu com o tempo. Nós estudamos coisas de muitos anos atrás, que não se agrega com a atualidade de hoje. Mito número 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Esse é um preconceito social, que vem de pessoas que julgam outras pela sua classe social e por não ter acesso à educação. Gente, não é porque a pessoa é de uma classe social baixa que ela fala errado. Não é porque ela não teve acesso à educação que ela vai falar tudo errado. Não. Muitas das vezes, uma pessoa de classe social baixa fala muito melhor que uma pessoa de classe social alta. Então, não podemos acreditar neste mito. Mito número 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Vou explicar com um trecho do livro onde o autor diz: não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja melhor, mais pura, mais bonita, mais correta que a outra. Toda variedade linguística atende à necessidade da comunidade e de seres vivos que a empregam. Mito número 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Nosso sistema de ensino contribui para que esse mito permaneça vivo, porque o aluno é obrigado a falar como se escreve, porque não consideram a língua falante, e sim a escrita. Mito número 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Meus queridos, se fosse assim, todos os gramáticos seriam grandes escritores. E os bons escritores, especialistas em gramática. Não preciso dizer mais nada, não é? Mito número 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Para o autor, se isso fosse realmente verdade, os professores ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e política do país. E realmente não é essa a nossa realidade. Ou seja, a norma culta não te garante nada além do conhecimento gramatical. As diferentes regiões brasileiras têm diferentes costumes, e isso se reflete na maneira de como as pessoas se expressam. Na minha terra, a abóbora se chama jerimum. Em São Paulo, sinal de trânsito é chamado de farol. Menino, lá no sul, a gente chama de guri. A empim é a mesma coisa que mandioca. Qual é a pronúncia correta? Teatro. 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 Somos unidos pela diversidade. Brancos, negros, indígenas, pobres e ricos, brasileiros e estrangeiros. Todos tão diferentes, mas verdadeiramente iguais. Atividade a partir do vídeo. O que vocês vão fazer? Novamente escrever em seu caderno um pequeno texto, mas agora sobre o preconceito linguístico. Vocês viram no vídeo o que é isso e dá para escrever bastante coisa, né? Sempre prestando atenção para escrever bonito, para escrever com coerência e com pontuação, tá bom? Caprichem. Aí nós temos aqui o restante da apostila, preconceito linguístico. Nós temos aqui um mapinha do Brasil e ele tá bem diferente, né? Porque ele mostra
mais ou menos o que tem em cada lugar. Igual aqui na região do Amazonas é mais verde, né? Porque tem mais planta, tem a floresta amazônica. E aí vem vindo aqui para baixo, tem mais água, porque é onde tem mais rios e represas. E o lugar que foi mais tomado pela cidade grande, que tem muitos prédios, muitas construções, tá? E aí tem os balõezinhos, gente, ó, porque cada lugar fala de um jeito. E aí, senhor, vots, piá, mermo, etia, pencha, se liga na parada, mano do céu. Tas tolo, bate, uaiço, véi, oxe, que sou? Aí aqui, ó. É preciso respeitar as formas como as pessoas falam. A língua não é algo estático, parado. Mandioca, macaxeira e aipim, que designam o mesmo alimento, apenas são faladas de forma diferente. Quem escreveu isso foi uma professora chamada Sandra Amara, e eu achei muito legal porque combinou com a nossa aula, por isso que está aqui na apostila. Olha lá, o que é preconceito linguístico? Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é o falante. Dizemos que o preconceito linguístico é social porque, no país, educação e renda estão interligadas. Se a criança não frequenta a escola, geralmente porque sua família vive em condições de extrema pobreza, ela não terá acesso às ciências nem a essa norma culta, o que a deixará ainda mais afastada de exercer plenamente sua cidadania. Preconceito linguístico no Brasil. Nosso país é rico em cultura e as variantes linguísticas são prova disso. Para além dos sotaques, o modo de falar de cada região, que configuram as diferenças geográficas, existem as variações socioculturais e situacionais. É aceitável que haja diferenças. O que não deve ocorrer é a escolha de uma dessas variantes como sendo a certa e todas as outras serem consideradas erradas ou de menor prestígio. Como essa língua correta é a ensinada nas escolas e utilizada nos centros de maior importância econômica, você pode imaginar como o preconceito vai muito além da língua. No livro Preconceito Linguístico, cujo resumo você vai ler abaixo, Marcos Bagno constata que, no Brasil, a discriminação e a exclusão em relação a negros, nordestinos, pobres, analfabetos e etc., são acentuadas. Por isso, ele escolheu usar na capa de sua obra uma foto de seus sogros, os quais representam essa parcela da população, como uma forma de homenageá-los e de difundir a luta pelo fim de todo tipo de preconceito. Então, aqui está o link de onde eu tirei esse texto sobre preconceito linguístico. E aí nós temos o resumo do livro Preconceito Linguístico, que é do Marcos Bagno. Tem aqui a imagem dos sogros dele e uma criança, eu não sei se é o neto, alguma coisa. E aí o resumo é assim, ó. Por meio desse livro, ele nos faz entender que o preconceito linguístico não é apenas linguístico, mas essencialmente social. A questão é, o problema não é como se fala, mas quem fala tal variação linguística. E é justamente isso que determina se a sociedade vai aprovar ou não determinadas maneiras de se falar. Então, a gente às vezes ri de alguém que está falando, a gente acha que a pessoa está falando errado.
E mais preconceito ainda se vem de uma pessoa assim, ó, de pessoas assim, porque a gente tá olhando que eles são pessoas humildes, que eles só têm a maioria das vezes a mesma roupa para vestir, que não tem oportunidade de estar indo num cabeleireiro, arrumar, talvez tenha até poucos dentes na boca, que passam fome às vezes, e aí quando sai alguma coisa da boca dessas pessoas que a gente não conheça aquela variação linguística, a gente já fica com preconceito. Então é mais, aqui tá falando que é mais social do que qualquer outra coisa. As pessoas se preocupam quem tá falando. Se é uma pessoa bonita, bem vestida, de paletó, ela vai, às vezes ela nem se pronunciou do jeito certo, não é uma variação linguística e a gente, né, fala, ó, tá, essa pessoa é muito inteligente, só porque estava bem vestida. Então a gente tem que repensar, né? E esse livro vem trazer tudo isso, essa reflexão. Aí você, no finalzinho aí do texto, você vai pensar para responder, ó. 1. A partir do que você entendeu, de onde nasce o preconceito linguístico? De onde será que nasce? 2. O que devemos fazer para acabar com o preconceito linguístico? Aqui, nossa, com os vídeos e com esse livro aí do resumo do livro do Marcos Bagno, a gente já consegue falar uma infinidade de coisas, que o preconceito linguístico ele é criado pelas pessoas, ele sai de dentro das pessoas sem analisar o regional, aonde as pessoas moram, a cultura delas, por que elas falam daquela maneira, de onde surgiu aquela linguagem. E ao invés da gente aprender ainda mais essas variações, a gente começa a criar preconceitos e olhar para quem está falando, não o que a pessoa está falando, né? E como que a gente pode acabar com esse preconceito? Então aí vocês vão caprichar, tá bom? Na resposta. Essas foram as atividades de hoje. Caprichem. E até a correção.